Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 18 de agosto de 2024, abrindo mais uma vez esta sala de aula, e hoje nós vamos dar continuidade à obra Memórias de um Suicida. É o 25º estudo para você, amigo ouvinte, estudante, nesta sala de aula, como nós também, né? Agradecer aqui na técnica o Bruno, né, já enviando aí já para as plataformas das multimídias nossas que atuamos aí através da 87,7 FM, através do programa À Luz do Espiritismo. E está aqui no estúdio com a gente, né, o entrevistado dessa manhã de domingo, André, né, Matos, já ia falar André Ludovico. Bom dia, André! Mais uma vez, o 25º estudo dessa obra memorável. Rapaz, passa rápido, né? E ainda acompanhando aqui todo o drama do Jerônimo. E o drama dele nos serve de muito aprendizado. Bom dia a todos, uma alegria estar aqui. E passar aqui o microfone também para o Celso Tinta, Bona Matena Esperanto. Bom dia, Celso, mais um dia de estudo. Bom dia, Márcio, bom dia, Marco Lazzarini, bom dia, André. Não tem André mais jeito, Ludovico, agora tem Esperanto, tem André Matos. Acho que eu vou até dia, mudar Bruno. meu nome. Bom dia a todos os ouvintes e internautas da 87 do programa À Luz do Espiritismo. Estamos aí começando mais uma semana, né? Mais um domingo de estudos. Espero que estejam todos bem e vamos que vamos, né? É com vocês, Márcio. Bom dia, Marco. Bom dia, Márcio. Bom dia, André Luiz. Muito obrigado, meu amigo. Também contigo com André Ludovico. Também. Bom dia, Celso Tinta. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os nossos cativos ouvintes do programa À Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM. Bom dia a todos vocês. Tá bom, tem o nosso momento espírita, então vamos para o nosso momento espírita nessa manhã de domingo. Momento Espírita. Chico Xavier conta que num de seus dias de profunda amargura, solicitou ao benfeitor espiritual que levasse o seu pedido de socorro a Maria de Nazaré, para que ela o consolasse, já que seus problemas eram graves. Após alguns dias, o benfeitor retornou dizendo-se portador de um recado da mãe de Jesus. Chico imediatamente pegou o papel e lápis e colocou-se na posição de anotar. Pode falar, tomarei nota de cada palavra. Emmanuel, benfeitor atencioso, falou-lhe: Anote aí, Chico. Maria me pediu para que trouxesse o seguinte recado. Isso também passará. Ponto final. Chico tomou nota rapidamente e perguntou ao benfeitor: Só isso? E ele respondeu enfatizando: É, Chico. A Mãe Santíssima pediu para dizer-lhe que isso também passará. Como Chico Xavier, muitos de nós, quando visitados pela dor, gostaríamos de receber uma mensagem individual de consolo. Pensando que fomos esquecidos pela divindade, rogamos-nos seja concedida uma deferência especial por parte dos benfeitores espirituais. Todavia, Deus tudo sabe e tudo vê. Nada acontece sem seu consentimento. Basta que depositemos confiança em suas soberanas leis. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que se vai na mão da morte, passará. Os dias de glórias e triunfos mundanos, em que nos julgamos maiores e melhores que os outros, igualmente passarão. Essa vaidade interna que nos faz sentir como o centro do universo, um dia passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O
planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. São guerras, interesses mesquinhos, desvalores. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que, por certo, também passarão. Rádio Nossa FM. A sua rádio. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Muito bem. Excelente, né, ensinamento aí, né? Esse momento do Chico Xavier. Momento, quem não passa momentos difíceis na nossa existência, né? Vicissitudes. Nós estamos no mundo de prova e expiação, né? Um mundo ainda atrasado, moralmente, intelectualmente, e passamos por vicissitudes porque nós semeamos isso no nosso passado, seja encarnado, seja do outro lado da existência antes de vir para a Terra. O que nós fizemos antes de vir para a Terra? Nós trabalhamos ou demos trabalho? Boa essa. Porque nós também colhemos o que nós fazemos na espiritualidade também. Com o que nós comprometemos nos nossos desejos, nos nossos anseios, com os irmãos que estão do outro lado da existência? Rapaz, boa pergunta. Nós continuamos dando trabalho aos nossos amigos espirituais, né, aos nossos companheiros que nos amam, querem nos ajudar. Existem aquele, eu brinco às vezes com relação ao meu filho, que ele, a anjo da guarda dele é substituído de mês a mês, porque não aguenta muito tempo. Uma conta, eu falo com ele. Faz um revezamento, né? Tem alguns de nós que precisam de um revezamento, rapaz, porque a gente ainda continua dando trabalho. E aí a gente parou ali quando o Jerônimo, né, estava na casa dele e descobre que a sua família já não se encontrava mais lá. Ele achou que ele chegaria lá, encontrar a família, encontrar a filha pequenininha. Ele achou que ele ia encontrar a realidade que ele deixou. Que deixou, exatamente. Aqui tem a questão da percepção do tempo. Uhum. Muitas das vezes as pessoas falam, André Luiz disse que ficou 8 anos no umbral. É apenas para que a gente tenha uma noção. Que a percepção, a questão é percepção do tempo. É diferente quando nós estamos encarnados, nós temos uma estrutura que mensura o tempo e que se faz entre dia e noite, mas no plano espiritual, nas regiões onde eles estavam, por exemplo, você não tinha essa percepção de tempo. Então ele se surpreende, né, nós lemos na semana passada, de terem passado 13 anos, de chegar na casa dele, não encontrar mais a estrutura, não encontrar as pessoas, ele se surpreende que existem outras pessoas lá, e nós paramos na semana passada justamente com essa surpresa dele. Ele vê um calendário, e no calendário estão 13 anos. E a partir daí ele vai sair da casa, né, assustado, preocupado, e aí nós vamos ter uma série de, ainda nessa sequência, nesse drama que o Jerônimo está vivendo. E aí vem, né, a narração, né, na obra, o Cabelo coloca, né? Atirou-se para a rua em correria, batido e apavorado frente ao choque do pretérito, de encontro à realidade do presente, a mente conflagrada por inalienável desconsolo, indagaria dos vizinhos o paradeiro da família que se mudara, de certo, em sua ausência. Quer dizer, saiu, como ele não encontrou em casa, saiu. Aquela surpresa também com o tempo, não encontrou em casa, ele imaginou, não, eles se mudaram. Veja que toda a sequência, até ele despertar para a realidade, ela demonstra o quanto que ele ainda é aquele que desencarnou. Isso é interessante, porque o livro dos Espíritos, os Espíritos deixam muito claro, a gente só leva a lembrança, só leva a memória. Então, mesmo que a gente o Espírito venha a passar por aquele processo de perturbação, que é natural, e ele é mais extenso, mais tempo, menos tempo, de acordo com a nossa consciência,
ele ainda se sente o mesmo. Ele se sente aquele comerciante, com a família, com a casa, com as lembranças imediatas que ele traz da última encarnação. Então, por isso também dessa surpresa. A gente não te modifica de uma hora para outra. Não é? Isso é muito comum quando você esteve no local durante muito tempo, Sim. numa casa, aí numa cidade, e aí você fica 10 anos sem visitar, 15 anos. Aí você vai lá naquela casa, você vai, a sua imagem é de encontrar aquela criança que tinha na casa, aquelas pessoas com o mesmo semblante, aquela pintura na casa. É a última memória. Aí você- É o tanto memória que você Aí tem. você, de repente, você chega lá e o que acontece? Tá tudo a modificado. casa mudou, construíram um muro novo, não tem mais aquela cerca, aquela árvore derrubaram, e aquela criança que você vê já tem outra criança. Rapaz, hoje E mudou tudo, e você não consegue Hoje- encontrar aquela coisa que você tinha, né? que estava. A gente sempre brinca. Hoje, se o vô Mário e a avó Zeni forem na casa deles, Helena Duque de Caxias, vai encontrar aquele prédio enorme que está sendo Exatamente. construído Eu ali, queria ver com lá, uma realidade chegou, totalmente cadê minha diferente casa? daquela que eles deixaram. Exatamente. Então, a esses espíritos, então, mais presos às questões terrenas, a última lembrança é que fica. Mesmo eles encontrando, como foi o caso de Jerônimo, uma realidade totalmente diferente no plano espiritual. Mas o que marca ele foi aquele momento anterior, a memória que ele tem, as lembranças que ele tem da vida anterior que ele possuía. Muito bem, então dando continuidade, os lanceiros, porém, à porta, cruzando as armas, formaram barreira intransponível, interceptando-lhe a fuga impensada e obrigando-o a refugiar-se no interior do carro. Aos protestos impressionantes do infeliz, inconformado com a prisão em que se reconhecia, acudiram curiosos e vagabundos do plano invisível, espíritos ainda homisiados nas camadas depressoras da terra, entre chacotas, apupos e gargalhadas, atormentavam-no com incriminações e censuras, ao passo que esclarecia o que acontecera àqueles a quem procurava. Ramiro de Guzmán e seus auxiliares não interferiram no sentido de evitarem a Jerônimo o dissabor de ouvi-los, uma vez que a visita decorria sob a responsabilidade deste, que somente lhes haviam recomendado garantirem um regresso à colônia dentro de poucas horas. Olha só que coisa interessante que nós temos aqui. A partir do momento que ele saiu em disparado, o que eles fizeram? Protegeram ele. Proteger. Por quê? Porque se ele sai em disparado ali, ele se envolveria com aquele ambiente, com a própria sintonia onde ele está. E eles perderiam. A responsabilidade deles olha, você conduz, deixa ele viver as experiências que ele tem que viver, que é a escolha dele, mas vocês têm que trazer ele de volta. Então, não podiam permitir a fuga. Foi o primeiro aspecto. O segundo é que ele começa pela sintonia. E você vai ler o que os espíritos, aqueles que eles chamam de homisiados. Olha só que interessante. Quer dizer, são os espíritos ainda muito próximos à realidade da vida terrena. E que estão muito mais em sintonia conosco quando nós também nos preocupamos com as nossas questões terrenas em demasia. Os prazeres terrenos, essas questões todas que a gente já discutiu aqui. É questão de sintonia. Se eu penso de um jeito, eu vou atrair aqueles que pensam como eu. É igual aqui, nós não estamos aqui buscando estudar a doutrina espírita. Então, isso nos cria uma sintonia de vontade, de pensamento, como agora nós temos companheiros que estão na missa, nós temos outros companheiros que estão nas igrejas evangélicas, cada um com a sua sintonia, com seus interesses, no lugar do seu interesse. É a mesma coisa no plano espiritual. E é interessante aqui, André, que foi permitido ele escutar essas zombarias, Sim, essa que você vai ler agora, com Isso certeza, aí. porque isso faz parte do processo de aprendizado dele. Sim. Vamos lá. Pretendes, então, esclarecer o paradeiro de tua muito amada família, ó miserável príncipe dos bons vinhos? Ele era vendedor, né? Ele era comerciante de vinhos. Olha só como é que eles sabem disso. Vociferavam os infelizes. Pois saibas tu que daí foram todos enxotados há muitos anos. Teus credores tomaram-lhes a casa e o pouco que para teus filhos andaste
ocultando a última hora. Procura teu filho Albino na penitenciária de Lisboa. Tua Margaridinha nas sarjetas do cais da Ribeira, vendendo peixes, fretes e amores, a quem se dignar remunerá-la com mais prodigalidade. Explorada pela própria mãe, tua esposa Zumira, a quem habituaste a luxo exorbitante para as tuas posses, e cujo orgulho jamais pôde afazer-se ao trabalho digno e à pobreza. Tuas filhas, Marieta e Arinda, a primeira está casada, sobrecarregada de filhos enfermiços, a bracejar na miséria, a sofrer fome, espancada por um marido ébrio e boçal. A segunda, criada de hotéis de quinta ordem, a lavar chão, a brunir panelas, a limpar botas de viajantes imundos, ouves e te espantas, tremes e te aterrorizas. Por quê? Que esperavas, então, que acontecesse? Não foi essa a herança que lhe deixastes com teu suicídio, canalha? Olha só. Ela falou assim. Olha a forma de você descobrir. Agora, isso aí está diante da verdade. Esse quadro, ele nos faz pensar muito na responsabilidade que nós temos nos nossos atos. No caso dele, aqui, ele foi uma fuga por causa dos problemas financeiros, né? Ele não soube enfrentar os problemas financeiros, e naquele momento em que ele busca a morte voluntária, ele realmente não pensou na família e nas consequências que podia advir. Quantos de nós, diante de determinados problemas, tomamos algumas soluções inesperadas ou normalmente equivocadas, Precipitadas, e nos esquecemos de que toda a nossa ação, todo o nosso gesto, está lá na lei de sociedade. Nós estamos inseridos na realidade de uma sociedade, porque é no convívio com o próximo que nós aprendemos. As lições que a gente precisa abarcar no nosso processo de evolução, elas se fazem na relação com o outro. Então, não é à toa que, quando Cristo estabeleceu as duas leis, quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, e o processo de amar a Deus é o nosso processo de evolução, de retorno ao Criador, ele só se faz amando o próximo como a si mesmo. Então, por isso que a gente está inserido nos processos de relação. Quer dizer, como é que eu amo o próximo se eu estiver sozinho numa montanha, sem ninguém? Não amo o próximo. Isolado não tem jeito. Então, toda a nossa atitude, qualquer ação nossa, por menor que ela seja, ela pode influenciar de uma forma positiva ou de forma negativa na vida de alguém. Nesse caso específico dele, naquela realidade social, daquele período cultural, social da França, de Portugal naquele período, ele era o provedor da família. Tanto que ele fala aqui, você acostumou a sua mulher a uma vida de riqueza, e de repente você falta, ela com orgulho e tal, o que ela vai fazer? Ela vai explorar uma das filhas para tentar manter próximo pelo orgulho, aquele padrão e tal. Então, veja bem, foi um comportamento dele impensado, não só fez mal a ele, por todas as consequências que ele vive após a morte voluntária, mas também vai criar todo esse problema com a família, que ele vai se deparar com essa realidade agora. Então, a gente precisa muito, quando fala de lei de causa e efeito, quando a gente estuda na doutrina espírita o amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, é uma responsabilidade que nós levamos, de que nossos gestos, nossas atitudes, eles modificam a vida das pessoas. Se chegarmos aqui e começássemos, por exemplo, a só falar abobrinha, vamos dizer assim, só coisas contrárias à lei de Deus, e algumas pessoas nos escutassem e mudassem seu comportamento pelo que nós falamos, nós somos responsáveis. A gente se esquece disso. Você, quando está na rádio, você está na tribuna, você está em algum lugar, a fala, a nossa voz também e o nosso exemplo, ele arrasta, ele pode arrastar para o bem, como ele pode arrastar para o mal. No caso dele aqui, ele vai criar uma série de dificuldades para a família, naquele contexto social, que nós vamos ver agora, pela atitude egoísta que ele tomou. Ele não conseguiu superar um problema, buscou a morte voluntária, mas não pensou as consequências que poderia gerar
a sua família. E um problema financeiro, que ele cometeu o suicídio. Sim, Aí, como sim. estava no momento espírita de hoje, o que é? Isso também passa, Tudo passa. né? A dor passa, né? Se não passa, aqui passa para o outro lado, a gente passa pro outro, ela passa você para o outro lado, mas ela passa. Vamos falar do problema financeiro, que é algo muito comum ainda aqui Uhum. no nosso meio. mundo. O problema financeiro ele pode gerar situações muito sérias, aqueles que são apegados às questões materiais. Uhum. Se eu tenho um nível de vida hoje, eu fui conduzido a ter um outro, é porque eu me apego ao que aquele nível inicial me proporcionava de prazeres, situações, e não me adapto àquele outro que me restringe certas coisas, mas que não te impede de viver. Viver realidades diferentes não te impede de viver. São oportunidades de aprendizado. Vamos ver no caso dele ali. Vamos ver no caso deles ali. Ele teria que educar os seus filhos de uma forma diferente. Sim. Ele ia mostrar aos filhos que o mais importante é a família, é estarem juntos, é superar as dificuldades. Se eu não posso ter esse produto, eu posso ter aquele ali que é mais simples, mas eu continuo. O importante é relação de amor. Ele ensinaria a esposa que não devemos nos apegar às coisas materiais, porque elas são transitórias, como foi, olha, eu perdi, eu não tenho mais condições de ter isso aqui, mas olha, mas nós estamos juntos. Nós podemos. Então, vejam que era uma lição que ele precisava viver junto com a família, e ele tomou uma opção que conduz a uma outra realidade de maior dor, porque ele não soube entender aquele momento de aprendizado e de lição. Ele se revolta, ele realmente perde, né? Ele não consegue se ver numa situação diferente, que seria normal, mas que eu não quero viver aquilo. Não percebo essa lição de hoje, que tudo passa. E quando não passa, é porque aquela nova realidade é uma realidade que eu preciso viver para o meu aprendizado. E que não me torna melhor ou pior do que ninguém. Então, faltou ele isso, esse entendimento. O entendimento, por exemplo, que a doutrina espírita nos traz. Entendimento que o estudo da doutrina espírita nos traz. Não será dor para nós vivermos nenhuma situação no entendimento de que aquilo passa e aquilo, de alguma forma, é lição. Então, aquela frase, se não é bênção, é lição. Eu entendo ela diferente. Se é lição, é bênção. E toda situação é bênção, e é lição, é aprendizado, é crescimento. Agora, basta que a gente tenha esse entendimento de olhar com esse olhar que a doutrina espírita nos ensina. Faltou isso ao Jerônimo. Ainda bem que ele foi, né, com a companhia dos vigilantes. Ele senão teria ficado ali em desespero, teria sido obsediado, né, por aqueles outros que ali estavam, com certeza. E a sequência da obra é o seguinte: e entraram a enxovalhar o desventurado com insultos e vitupérios, quais vaias impiedosas, intentando atacar a viatura a fim de arrebatá-lo, no que foram impedidos pela guarda protetora. Os irmãozinhos, mesmo assim, infelizes, estavam tentando ainda até levá-lo, né? Arrastar ele. E ele seria arrastado, se não tem essa... Ele seria arrastado pelo sentimento da culpa. Sim, sentimento quando da você culpa. se prende muito ao sentimento de culpa, você cria maiores possibilidades de a gente ser conduzido ainda a situações mais infelizes, né? Porque a culpa é algo que pesa na nossa consciência, que nos faz... prostrar, que cria, né, uma ambiência mental nossa muito desfavorável. E a gente aprende bem sobre o sentimento de culpa na obra, né, a série A Vida no Mundo Espiritual, de Nosso Lar até a Vida Continua, né, que é justamente o livro Ação e Reação, que fala sobre a zona do remorso. Só ler esse capítulo aí. Já temos perguntas, né? Você imagina, já tem pergunta. Daqui a pouco a gente vai formular uma. E aqui, então, não obstante, exigiu o rebelde pupilo da legião dos servos de Maria que o levasse onde se encontrava o filho. Esperança que fora da sua vida, aquele rebento querido que ficara na florescência delicada das 10 primaveras, quando ele próprio, seu pai, houvera por bem abandoná-lo aos perigos da orfandade, matando-se. Confusionado sob a ardência de pranto insólito, compreendeu que era conduzido
e que penetrava os muros sinistros de um cárcere sem que houvesse podido distinguir-se se encontrava no Porto ou realmente em Lisboa. Ele não sabia identificar qual era o município que ele se encontrava em Portugal, se era na cidade do Porto ou de Lisboa, mas que os guardiões levaram ele até ao Vejam filho, que né? ele não descreve aqui o Camilo tempo, porque isso volto a dizer, é algo que não há como mensurar, você criar essa realidade. Ele simplesmente entra num estado de perturbação, ele pede isso, quando ele se vê, ele já está lá. Da casa dele para para o presídio. Onde estava o filho. Onde estava o filho, isso aí. Exatamente. Aí, ó, com efeito, ali estava Albino, metido em cela sombria, implicado em crimes de chantagem e latrocínio, condenado a 5 anos de prisão celular e a outros tantos de trabalhos forçados na África. Como reincidente nas gravíssimas faltas, apesar da diferença marcante de 13 anos de ausência, Jerônimo reconheceu o filho, esquálido, pálido, maltratado pelos rigores do cativeiro, embrutecido pelos sofrimentos e pela miséria, atestado patético do homem desvirtuado pelos vícios. Ele tinha 10 anos, então, de idade, passou 13 anos, estava com 23 anos. Olha só, o que a gente observa aqui? Algumas pessoas poderiam dizer, olha, mas mesmo com a ausência do pai, o filho poderia ter tido um outro comportamento, né, vivido a vida de uma forma mais regrada. Primeiro que a morte, no caso da família ali, surpreende, numa situação econômica em que eles não tinham como manter nem a casa, nem o lugar onde eles viviam, toda aquela estrutura. E segundo, quando os espíritos nos falam da infância, né, e da responsabilidade dos pais com seus filhos, e por que do período da infância, os espíritos deixam bem claro que é o período principal em que a gente pode atuar no processo de educação das crianças. É por isso que a gente fala tanto aqui da evangelização. O Celso sempre fala da evangelização. Isso. Todas as casas espíritas têm evangelização, tem um atendimento do jovem. Nós destacamos isso por quê? Porque é o momento de você fomentar ali uma consciência, uma educação evangélica, uma educação moral, que possa ajudar aquele espírito à superação das suas próprias inquietações. Porque todos nós que reencarnamos, nós reencarnamos ainda com determinadas tendências, com inquietações, com vícios que nós viemos aqui, através das experiências, buscar a superação. Então, quando você tem uma proposta de familiar dos pais, de educar os filhos de uma forma ética, uma forma moral, uma condução no sentido de religiosidade. Eu não vou nem falar de religião, vou falar de religiosidade, que você encontra em qualquer filosofia religiosa que tem os preceitos morais e éticos de comportamento. Quando você faz isso, você dá aos seus filhos, pelo menos a eles, você dá uma bagagem de conhecimento que vai ajudá-los à superação da experiência que eles precisam passar. Todos nós, quando nós reencarnamos, nós tivemos e temos uma proposta de vida, de trabalho, de superação, de educação, e num determinado momento, nós aqui recebemos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Alguns aqui desde a evangelização, outros desde a juventude, outros conheceram na fase adulta, mas não nos foi dado essa possibilidade à toa, porque aqui encontramos o conhecimento que ajuda na superação das nossas dificuldades. Agora, a gente poderia, de repente, deixar para lá. Quantos jovens começaram na mocidade e hoje não tem vínculo nenhum com a doutrina espírita? Né? E outros que passaram pela mocidade e aí viveram um determinado período, retornaram na fase adulta, hoje tem e retornaram muitas das vezes por causa das dores, das dificuldades, e de repente lembraram, poxa, eu ia na casa espírita, lá me sentia bem, tinha isso, e começam a retornar. Então, as sementes, né, o que a gente proporciona aos nossos filhos na fase da infância, ela existe nesse planeta, é justamente para isso. E faltou isso a esses espíritos, aos filhos do Jerônimo. De repente, eles foram jogados a uma sociedade, uma sociedade que os aceitava pela condição social que tinha, e de repente eles perdem tudo isso, eles são jogados literalmente aos leões, sem uma base sólida
de sentido de religiosidade para superar aquela situação. Então, seria muito mais propenso, depois do gesto Jerônimo, que seus filhos acabassem vivendo o que eles viveram, o que a gente vai ver agora. Principalmente porque a própria esposa também não foi preparada para isso. A própria esposa, como ele diz ali, é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que é muito apegada ao dinheiro, também ela não teve estrutura moral, ética, equilíbrio para conduzir os seus filhos. Então, a gente precisa considerar esse aspecto quando a gente vai estar diante da realidade de cada filho que aqui é descrito. Muito bem. Vem pergunta de ouvinte, né? Vamos dar uma pausa aqui na obra. Aqui tem uma pergunta concernente ao tema de hoje também, né? A Carmen Beatriz faz a seguinte pergunta para você, André. Comparando a visita de Jerônimo à família na Terra e André Luiz em nosso lar, percebem que houve mudanças na família de ambos. O tempo é uma invenção humana. Como esses espíritos irão progredir, deixando a Terra e transformando moralmente, espiritualmente, tendo nova percepção do tempo em sua atual realidade? Ô, Carmen, querida irmã, a percepção de tempo, ela tem, no meu entendimento, ela não tem muita influência nesse processo de evolução. A evolução se faz no aprendizado, e esse aprendizado ele ocorre não só nas experiências que nós vivemos, mas também como nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos lendo um livro, vendo uma realidade descrita por esse livro, vamos trazer essas informações para a nossa vida, e aí vamos fazer escolhas, sempre quando determinado conhecimento ele é absorvido por nós ao ponto de começarmos a nos esforçar a vivenciar aquela verdade que nós abraçamos, a gente começa a mudar a nossa forma de ver a vida e de viver no mundo. Então, vejam que essa mudança na família, quando se percebe, tanto Jerônimo quanto André Luiz também tem um impacto inicial. Ele sente ciúme da esposa dele quando ele percebe que a esposa já está tendo um outro relacionamento. E aí ele volta a se desarmonizar até o momento que ele percebe que a passagem do tempo e uma nova realidade que a família estava vivendo não deve interferir no seu processo de aprendizado. Tanto que o que André Luiz faz? Ele retorna lá, o novo esposo, o novo companheiro da antiga esposa, que ele percebe que trata muito bem de seus filhos, ele vai, aplica um remédio num copo de água daquele rapaz e aquilo ajuda ele a melhorar de um problema de saúde. Então ele vence aquele ciúme inicial e vai agir no bem como a gente deve agir com qualquer irmão. Até porque, quando estamos na espiritualidade, nós percebemos que os laços de família consanguíneos, esses que nós criamos aqui na Terra, eles são passageiros. Na verdade, e a doutrina espírita deixa isso muito claro, os laços espirituais é o que vale. Então, quando você tem essa consciência no plano espiritual, eu vou percebendo que quem ficou na condição de meu filho, não é meu filho. É um espírito com o qual nós precisamos aprender a amar, vamos evoluir juntos, vamos crescer juntos, porque numa próxima encarnação nós podemos vir numa relação social diferente, como já tivemos uma relação social diferente na existência passada. Então, a influência de perturbação ou de felicidade, no caso tanto do Jerônimo quanto do André Luiz, foi de perturbação, ela se faz naquele momento imediato em que você ainda ele se sente marido da esposa. André Luiz sentia ainda que ela é minha esposa. Então, o que ela está fazendo com o outro? E não era mais esposa. Então, volto a falar. Por quê? Porque quando nós desencarnamos, nós levamos apenas as nossas lembranças. As lembranças é o que está na memória. E aí a memória mais imediata, a memória mais próxima, foi da última existência. E aí eu levo ainda essa configuração. Aí eu vou chegar lá, ficou a minha esposa, ficou meu filho, então eu retorno, minha esposa está no outro relacionamento, que é algo natural para a continuidade da existência física. Se eu ainda tiver me apegado, se o meu amor por ela foi esse amor de homem para mulher, de posse, que é o amor que nós temos muitas das vezes, é minha esposa, é meu marido, são meus filhos. A gente fala assim, isso é um amor de posse.
né? Aí você se desequilibra. Aconteceu isso com Jerônimo, aconteceu com André Luiz, mas quando você tem uma perspectiva, você permanece no plano espiritual, você vê que o tempo não é nada, você vê que as estruturas de família, elas se ampliam quando nós olhamos as vidas passadas, quando nós olhamos a vida futura, quer dizer, a realidade do espírito, a gente já não se apega a esses personagens que nós vivemos na última existência e olhamos as relações como vamos um dia conseguir olhar, de espírito para espírito, todos nós filhos de Deus. Não sei se eu consegui responder ao que a Carmen, a dúvida da Carmen. Depois ela manda, com certeza vai Carmen, mandar. se faltou alguma dúvida, fique à vontade, minha querida. E dando sequência aqui à obra, né, quando, depois de 13 anos do ato do suicídio, né, o pai Jerônimo encontra o filho na cela, né? E a continuidade aqui. O antigo negociante contemplou o mísero vulto sentado sobre um banco de pedra. Na semi-obscuridade da cela, o rosto entre as mãos, dos olhos amortecidos, fitos nas lajes do chão. Rolavam lágrimas de desespero, compreendendo o suicida que o jovem sofria profundamente. Extenso desfilar de pensamentos caliginosos corria pela mente do cativo, e, dada a circunstância da atração magnética existente entre ambos, pôde o hóspede do hospital, Maria de Nazaré, inteirar-se das comovedoras peripécias que ao desventurado moço haviam arrastado a tão deplorável ocaso da vida social, apenas saíra da infância. Como se a presença da atribulada alma de Jerônimo impregnasse de advertências telepáticas seus dons sensíveis, Albino entrou a recordar, satisfazendo sem o saber os desejos do pai, que almejava inteirar-se dos acontecimentos e, como envergonhado das más ações cometidas, recordava o genitor morto havia 13 anos e ia dizendo ao próprio pensamento, enquanto as lágrimas lhe escaldavam as faces e Jerônimo ouvia como se falasse em voz alta. Olha só, que a gente tem uma coisa aqui que é muito, muito interessante. Você vê que como havia sintonia entre eles e a natural, né, tiveram relação de pai e de filho, o Jerônimo começa a perceber os pensamentos e o sentimento do seu filho. E por que que ele, naquele momento, aí você pensa assim, por que naquele momento o filho começa a recordar todas as situações, como nós vamos ver aqui na fala, tudo aquilo que ele viveu depois do desencarne do pai? É porque ele também sente a presença do pai. Então, quantas vezes, não estou dizendo aqui que toda vez que nós temos a gente às vezes está sozinho, está numa situação de mais tristeza, lembrança, né? A gente vem a lembrança dos nossos pais, vem a lembrança daquele que teve nos deixou uma experiência positiva, ou não, né? Ou não. Mas isso ocorre muito quando esses espíritos, de uma forma ou de outra, ou porque estão numa condição feliz e podem nos visitar, ou porque insistem em nos visitar, como foi o caso do André Luiz, e ele vai ver como está ali a família, e passa por aquela situação, às vezes a gente tem aquele momento de saudade. Um momento de saudade mais profundo, que aí a gente, não é aquele momento de saudade, aquele que de repente nós estamos ali, a gente começa a se emocionar, começa a lembrar das coisas boas, né, da lembrança. A saudade vem novamente, uma saudade mais profunda daquele espírito que foi nosso pai, nossa mãe, um irmão querido, alguém que a gente teve uma relação muito profunda. Algumas vezes é a visita desses nossos entes queridos, porque os laços, eles permanecem. Então, quando são laços de amor, esses espíritos, os nossos pais, por exemplo, se eles estão numa condição de mais equilíbrio, lhes é dado nos visitar. Principalmente se a gente estiver numa situação de dificuldade. Às vezes a gente está passando ali por um problema, está em casa sozinho e pensando naquele problema e orando, e de repente você começa, poxa, quem dera que fulano estivesse aí, me ajudaria, e aí você começa todo aquele recordar. Muitas das vezes são os espíritos, eles estão ali, próximo a nós, tentando nos nos envolver em boas vibrações de esperança, eles estão ali a nos ajudar. Então, por causa dessa sintonia, desse laço que a gente cria,
Da mesma forma que ele e o Albino, né, o filho dele, Albino, filho, começa a recordar, porque ele diz ali, essa sintonia, essa atração magnética existente entre os dois, faz com que o Albino ali, naquele momento de tristeza, está preso por aquilo tudo, ele começa a pensar no pai dele, e tudo que ele viveu, você vai ler aqui agora, a recordar, e é também uma forma do Jerônimo perceber o mal que ele fez. Um ensinamento para o próprio pai. É um ensinamento para o próprio pai. Isso. Porque é isso que ele vai passar, é isso que ele está passando agora. Ele, de uma forma mais infeliz possível, por isso que a espiritualidade, os amigos espirituais lá no hospital, tentaram evitar, porque ele está passando por um sofrimento muito grande, descobrindo o seguinte, a responsabilidade pelo sofrimento dos meus filhos foi meu. Sim. Você imagina essa situação do Jerônimo, é de muita tristeza, mas ele pediu estar passando por isso. E aí continua, né? Aí, no caso, o Albino, né? Albino, né? Entrando na sintonia do Pai. Perdoai-me, Senhor, meu bom Deus, e vinde com vossa misericórdia, socorrer-me nesta emergência penosa de minha vida. Não foi exatamente desejo meu o precipitar-me neste barato insolúvel que me ferreteou para sempre. Eu quisera ser bom, meu Deus, mas faltaram amigos generosos que me estendessem mãos salvadoras, ocasiões favoráveis que me dilatassem perspectivas honestas. Vi-me lançado ao abandono depois da morte de meu pai, criança indefesa e inexperiente. Não tive recursos para instruir-me, habilitando-me em alguma coisa séria e digna. Sofri fome, e a fome maltrata o corpo enquanto envenena o coração com as ansiedades da revolta. Tiritei de frio em mansardas inóspitas, e o frio que enregela o corpo também enregela o coração. Sofri a angústia negra da miséria, sem esperança e sem tréguas. A solidão do órfão corroído de saudade do passado, envelhecido em pleno alvorecer da vida, graças às desilusões de múltiplos dissabores. Não me pude achegar aos bons, aos honestos e respeitáveis, para que me compreendessem e ajudassem na conquista laboriosa de um futuro digno, porque aqueles de nossos antigos amigos, a quem procurei confiante, me repeliram com desconfiança, entendendo que eu pertencia a uma descendência marcada pela desonra, pois, além do mais, minha mãe desvirtuou-se tão logo se reconheceu desamparada e só. Tomei-me homem depois de me entrechocar com os piores aspectos e elementos da sociedade. Precisei viver, acicatava-me orgulho ferido, a indomável ambição de libertar-me da miséria abominável que me acossava sem tréguas desde o suicídio de meu pobre pai. Vi-me arrastado a tentações perversas, mas que a minha ignorância e a minha fraqueza se afiguravam soluções salvadoras, e cedi às suas seduções, porque não tive o amparo orientador de um verdadeiro amigo a indicar o carreiro certo a preferir. Vou parar um ponto aqui, porque é dramático. É dramático. Né? E pai, né? E a forma que o Camilo descreve, que a gente já falou aqui do livro, né? Camilo, como escritor, ele realmente carrega na essência, na dramaticidade, naquilo que ele está vivendo. E aí você imagina o pai diante de um filho que ele ama tanto, não deixa de amar, né? A gente ama, às vezes a gente não ama como deveríamos amar, né? A gente se equivoca também na forma como a gente ama, mas ele ama. Está ouvindo isso tudo do filho, é um sofrimento imenso. E o André, o Albino destaca, deixando claro do ato do pai dele. Sim. Mas sabe o que me chama a atenção disso? Nós estamos tendo pelo canal do GEAC no YouTube, já tivemos 3 encontros com Abel Sidney, que é um orador, escritor espírita lá de Rondônia, e tem um livro que ele fala sobre a memória dos suicidas também, o que o Camilo nos trata, ele fala sobre o suicídio, e a gente está fazendo um seminário toda sexta-feira, 8h30, está lá no canal, os 3 encontros, aqueles que desejarem assistir, sobre atendimento fraterno e prevenção ao suicídio. A gente vai encerrar na próxima sexta-feira. E tem uma coisa que o Abel disse, numa oportunidade, que me chamou muita atenção. Porque esse filho dele aqui, se você olhar,
em vários momentos, o que ele diz assim? Eu não encontrei quem me ajudasse. Eu não encontrei amigos, não encontrei gente que me orientasse, eu não encontrei tudo aquilo que um jovem precisa, né? Tudo aquilo que um jovem precisa. Então, é muito comum na nossa sociedade nós encontrarmos pessoas que estão na rua, e normalmente elas estão na rua vivendo a drogatização, né? Seja pelas drogas, seja pelo álcool, né? Que é uma droga infelizmente, né? Uma droga aí, legalizada e tal. E a gente tem um olhar para essas pessoas, muito da sociedade, que é um olhar de desvalorização. Ah, são vagabundos, gente, não sou, não sei o quê. Tá? E o Abel diz o seguinte, que essas pessoas, ao estarem ali, elas às vezes são muito mais corajosas do que nós, porque elas vivem problemas sérios e ainda estão vivos. Ainda elas estão lá. E quantas histórias que nós temos aí dessas pessoas, como a do filho dele aqui, do Jerônimo. Porque vejam que ele até fala, ele vai questionar o pai por que daquela atitude e tal, mas você vê que ele não tem um sentimento assim de ódio para com o pai. Ele só lamenta muito o gesto da atitude do pai. Ele lamenta a atitude e depois ele lamenta tudo que faltou na infância e na juventude dele que o pai poderia dar. E aí eu levo isso para esse olhar que a gente precisa ter para as pessoas que estão em situações semelhantes e que às vezes a gente tem uma facilidade muito grande de julgar, de estabelecer que eles estão ali porque erraram, estão ali porque não sei o quê, estão ali. E a gente não sabe os dramas das pessoas. A gente não sabe o que faltou a essas pessoas, por exemplo, que não faltou a nós e que se faltasse a nós, talvez a gente estivesse lá. Quem de nós pode dizer que na falta do que nós tivemos, na presença de família, de estrutura de família, mas nós talvez não estaríamos naquela situação. Então, o julgar é muito, muito relativo. Você vê que o próprio filho não julga nem o gesto do pai, apesar de todo o problema que ele passa a viver. O que ele diz claramente aqui, que me faltou, amigos, me faltou orientação, me faltou. Isso aí nos faz pensar o quanto que é importante nós deixarmos aos nossos filhos, muitas vezes as pessoas preocupadas em deixar coisas materiais para os filhos, e o que na verdade a gente precisa deixar para os nossos filhos é exemplo, é condição para que eles possam enfrentar os desabores da vida, porque vão passar. Sim. Todos nós vamos passar no mundo de provas e expiações, nós vamos passar por desabores, por dores, então a gente precisa preparar os nossos filhos para essa realidade, para que eles não venham, na nossa ausência, porque também vamos nos ausentar, todos nós vamos desencarnar, eles não venham a passar por situações e não terem estruturas e viver, por exemplo, o que o filho do Jerônimo viveu aqui. Então, eu vejo esse aqui como dois aprendizados muito importantes. Olha, como nós olhamos as pessoas que estão na rua, a situação que elas vivem, sem julgar a sua história, sem conhecer a sua história. Esse é um aspecto fundamental quando nós fazemos o atendimento fraterno e o atendimento à prevenção ao suicídio, ao não julgar, e também o quanto que é importante nós conduzirmos os nossos filhos de uma forma, dar a eles estrutura moral e ética para superar os problemas que eles vão viver, principalmente na nossa ausência. Muito bom. Dando continuidade aqui ao estudo dessa manhã de domingo, estamos estudando aí a obra Memórias de um Suicida, né? Quase no final. Vem aqui agora a narração ainda do filho, né? Albino com o seu pai Jerônimo. Oh, meu Deus, que triste é ver-se a criatura órfã e abandonada ainda na infância, neste mundo repleto de torpezas. Meu pobre e querido pai, por que te mataste? Por quê? Não amavas então a teus filhos que se desgraçaram com tua morte? Por que te mataste, meu pai? Oh, não tiveste sequer compaixão de nós? Lembro-me tanto de ti, eu te amava, eu sim, muitas vezes, naqueles primeiros tempos, chorei inconsolável com saudades tuas. Tão bondoso eras para com teus filhos. Se nos amavas, por que te mataste? Por quê? Por que preferiste morrer, lançar-nos à miséria e ao abandono, à luta por amor de nós? Por que não resististe aos dissabores, prevendo que tua falta desgraçaria teus pobres filhos que só contigo contavam neste mundo? Se viveras e não houveras terminado a criação, eu seria hoje certamente um homem útil, respeitado e honesto,
quando na verdade não passo de um precito maculado pela desonra irreparável. É impressionante. Você vê que nesse final ele questiona, né, o pai por que daquele gesto, e se ele não tinha amor aos filhos. E eu volto a falar que a gente precisa contextualizar, né, a época. Então, final do século XIX, a família toda dependia do pai. Né? Dependia financeiramente, Era a a estrutura aristocracia social, patriarcal. isso mesmo. Então, é tudo concentrado no homem. A mulher cuidava dos filhos em casa, ela não saía para trabalhar, não tinha. Então, são até estruturas diferentes do que nós vivemos hoje. Hoje nós temos uma série de famílias em que o pai abandona, sai de casa, e a mulher continua, às vezes com ajudas familiares e tal. Sobra para os avós. Isso, sobra para os avós, mas você tem uma estrutura. Né? De qualquer forma, você tem uma estrutura diferente daquela que nós tínhamos ali no século XIX. Eu li esses dias que quando você faz uma leitura, você estuda a Europa, início do século XIX, final do século XIX, com toda aquela revolução da ciência. Então, você vai ler não só a questão da ciência, mas as questões da literatura, né, da vida social. Começa a Belle Époque na França, que vai influenciar outras sociedades também. E esse texto fala o seguinte, eu achei muito interessante, que mesmo com tudo isso havia muita fome. Havia muita fome, havia muito abandono. Então, você não tem muita, a gente se esquece dessa estrutura por trás da evolução científica, da mudança social que estava havendo na Europa naquele período. E isso aí é fundamental, o entendimento de que toda a família girava em torno do pai, financeiramente. A questão social, a aceitação social da família. Se o pai era alguém, ele era um comerciante, rico, com boas influências, etc. e tal, a sociedade aceitava seus filhos também. Isso, de repente, some totalmente, desmorona totalmente para aquela família. Então, por isso, esse lamentar do filho, para que a gente possa compreender, porque é um pouco diferente do que nós vivemos hoje. Agora, tem uma frase que eu marquei aqui, eu gostaria, só para que os nossos irmãos pensassem. No início, ele fala assim, sofri fome, e a fome maltrata o corpo enquanto envenena o coração com as ansiedades da revolta. Então, muito cuidado quando a gente julgar as pessoas que estão com fome, que estão passando por problemas financeiros, e às vezes elas têm um comportamento, e a gente acha que não deveriam ter aquele comportamento. Você não passou fome. Se a gente não sabe o que é, se eu não passei por aquela experiência, eu não sei se eu posso dizer se eu não teria o mesmo comportamento, principalmente nessas questões. É só porque eu marquei ali. Não, vamos na sequência. Muito bem colocado. Na sequência, eram vibrações sombrias e causticantes que repercutiam na consciência do pai suicida, como estiletes ali a rasgarem o coração. Você escutar isso de seu filho, não é brincadeira, né, rapaz? É uma dor muito grande, mas ele pediu passar por essa experiência. Né? Confessava-se culpado único dos desastres insolúveis do filho, e semelhante convicção se dilatava de intensidade e de aspoles torturantes, à proporção que as recordações, emergindo das pragas mentais de Albino, desfilavam quais retalhos de episódios dolorosos aos seus olhos aterrados de transfuga do dever. Jamais um homem na terra receberia tão significativo libelo acusatório, presente ao tribunal da lei, como esse que o desventurado suicida a si mesmo lançava, validando a narração dos infortúnios descritos por meio das reminiscências do filho, e que as sombras do presídio circundavam dos lúgubres atavios dos dramas profundos e irremediáveis. Você lê aqui, a gente precisa ler não mais com dicionário, mas com o Google, né, aberto, porque o Camilo traz umas frases, umas palavras também naquela época. Mas a gente chama atenção que quando ele fala significativo libelo acusatório presente no tribunal da lei. Então, os espíritos dizem que o tribunal da lei, o nosso julgamento, vai estar na nossa própria consciência. Sim. Quando a gente estiver diante da realidade que nos conduziu àquele sofrimento, o que vai passar ali vai ser o seguinte: olha, o seu gesto foi esse, a sua atitude foi essa. Isso é contrário da lei de Deus. Então, o sofrimento é o que ele está passando ali.
Ele sabe que toda aquela acusação, entre aspas, né, aquele que o filho lhe faz, é verdadeiro. Aquilo é verdade. Por isso que ele fala que estilete, né? Quer dizer, o que é estilete? Ele corta, né? E tudo que corta dói. Né? Tudo que corta. Você vê que ele carrega mesmo na dor que o Jerônimo está sentindo. E se a gente se colocar no lugar dele, a gente pode imaginar um pouco. Ele está diante de um tribunal. Mas quem o julga? Não é um Deus que o julga, é a sua própria consciência. Olha, quando o estudo é bom, o tempo passa rápido. Eu tenho certeza absoluta que hoje foi de um aprendizado espetacular, né? Foi muito bacana o estudo dessa manhã de domingo, contando com vocês, amigos, ouvintes, estudantes. Não dá nem para mensurar, né? Tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Suas considerações finais, André Matos? Rapaz, o que você falou é correto. Quantas temáticas estão envolvidas, né, num livro como esse? Então, quando a gente fala, não é um livro para leitura, é um livro para estudo. É um livro realmente para estudo. E eu queria só convidar os companheiros do Grupo Espírita Amor e Caridade. Nós temos também o nosso trabalho com os Irmãos do Caminho, a nossa evangelização no sábado pela manhã. A partir de 7h30, 8h, nós já estamos servindo um café com pão, com o pessoal, conversando. Depois nós temos músicas com eles lá, as crianças estão nas salas e fazemos um trabalho também de evangelização com os pais, e depois aquele trabalho que começou lá com a Dona Shirley, lá atrás, e que a gente continuou, que é o trabalho da sopa fraterna. Eles não só tomam a sopa, e todos nós tomamos juntos, estamos juntos, eles nos ajudam lavando o prato, então nós estamos numa família no sábado de manhã, isso nos dá uma alegria muito grande. E nós estamos terminando de organizar agora, em setembro, nós teremos os 4 estudos de terça-feira serão voltados à valorização da vida, concentrando principalmente nas questões da morte voluntária, que nós já começamos a tratar, como eu falei aqui, nesses 4 encontros com a Bel Sidney, que está ocorrendo no canal do GEAC no YouTube, às sextas-feiras, às 20h30. Então, nós já tivemos 3 encontros, está lá no canal, quem quiser assistir. E eu chamo a atenção também que o canal do GEAC tem parceria com outros canais. Então, nós temos de segunda a sexta-feira, 8h30, o Gotas de Esperanças, onde nós estudamos as obras do Emmanuel, da coleção Fonte Viva do Emmanuel, e outros estudos. Na quinta-feira, às 6h, nós estamos estudando a introdução do Livro dos Espíritos e outras atividades que estão lá no canal do GEAC também, aqueles que gostam de estudar e têm tempo em casa. Nós deixamos o convite aqui para estar nas atividades presenciais, mas também para visitar o canal do GEAC lá no YouTube. Eu agradeço muito mais uma vez de estar aqui com vocês. Bacana, espero que em setembro, que é o Setembro Amarelo, né, que fala, né, com a prevenção contra o suicídio, que você retorne para fazer o 26º estudo da sequência a essa obra memorável. Tá? Nós agradecemos. Celso Tinta, do Ligado Esperança, agradecer aqui o Bruno na técnica, mais uma vez, com a gente aqui nessa manhã de domingo, né, levando aí para as multiplataformas, e as considerações finais agora do Celso Tinta. Bora, Matendo, bom dia, Celso Tinta. Tenham todos um bom começo de semana, um bom domingo, primeiramente, né, e até o próximo programa à Luz do Espiritismo, Marcos. Bacana, Celso. Bom domingo a todos. Marquinho, as considerações finais. Exatamente. Do prêmio. A todos um bom domingo e até semana que vem com mais um programa à Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM. Bom dia! Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança,
e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Rádio Nossa FM.